pessoal, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Sempre deixo aqui embaixo na descrição os links das minhas redes sociais para quem tiver interesse em atendimento online ou então se tiver alguma dúvida. Também sempre deixo aqui embaixo na descrição o link do meu curso Liberte-se de suas crenças limitantes, que é 100% online, está disponível na Hotmart. Se você também quiser ser afiliado do curso e ter uma renda extra, eu deixo o link aqui na descrição. Bom, já se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os meus próximos vídeos. Hoje eu vou falar sobre o perdão. Para a psicologia, o perdão significa uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimentos, mágoas em relação a uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa não mereça isso. Então, o perdão, ele não significa que você vai concordar com a outra pessoa, que você vai liberar a outra pessoa de ter alguma culpa, que você vai ficar do lado dessa pessoa, que você vai perdoar e você vai continuar a amizade, vai continuar o relacionamento amoroso. Não significa isso. Significa se libertar do sofrimento, significa você liberar isso. Então, o perdão, ele está muito mais relacionado a você do que ao outro, do que às atitudes do outro. Porque se você vai guardando muitos ressentimentos, muitas mágoas, você acaba acumulando isso no seu corpo e isso vai te fazendo mal a longo prazo. É como se você ficasse preso a outra pessoa. Então, enquanto você fica pensando no outro, né? Um amigo, uma amiga fez algo para você e você fica lá guardando esse ressentimento, lembrando, né? Não conseguindo perdoar, é como se você tivesse preso a essa pessoa. Você mantém essa relação, mantém esse sentimento e mantém aquilo te fazendo mal. A partir do momento que você libera, você deixa a pessoa assim assumir a culpa dela e se precisar, né, fazer algo, você faça ali, né, em relação a isso, mas você vai conseguir liberar e viver a sua vida, né? Deixar de lado. Não significa também esquecer, mas significa deixar que a pessoa resolva, né, os problemas, que ela, de certa forma ali, ela responda por aquilo que ela fez e você consiga seguir a sua vida consciente de que você deu o seu melhor, consciente de que você faz as coisas de uma forma correta e em paz consigo mesmo. Então, isso é muito importante. Eu sei que é difícil e é um processo. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar e principalmente por essa questão de achar que você tem que esquecer, de achar que você tem que aceitar a pessoa novamente e não é dessa forma. Até porque tem pessoas que continuam com a outra e não perdoaram, né? Eu vejo muitas pessoas, né, em consultório mesmo, que às vezes tiveram uma traição e a pessoa fala: ah, não, eu perdoei e continuei com essa pessoa. Mas a pessoa continua com ressentimento, então ela continua não perdoando, ela tá com a outra pessoa, mas ela continua remoendo aquilo, ela continua não perdoando e às vezes passando anos. Então, é muito importante entender que às vezes a pessoa ela terminar porque ela não está se sentindo bem, porque ela foi traída e ela não confia mais na outra pessoa, às vezes ela terminou, ela não fala mais com a outra pessoa, mas ela conseguiu perdoar e seguir a vida dela, ter outro relacionamento, deixar essa pessoa de lado. Então, isso que é muito importante de entender, que não depende de você estar com a pessoa ou não, e nem de esquecer, porque esquecer a gente não esquece, né? As coisas que passaram na nossa vida a gente vai relembrar, mas a gente vai conseguir olhar para aquela situação com menos mágoa. E também é importante entender que existem situações e situações. Existem algumas situações em que realmente a pessoa ela consegue perdoar, sair ali da situação, ou então a outra pessoa se arrepende, né? Então a outra pessoa se arrepende de verdade, ela pede um perdão, e você percebe que a outra pessoa realmente está arrependida, que errou, porque todos nós erramos, né? Somos humanos, então outra pessoa também pode errar, se arrepender, e aí você conseguir perdoar a outra pessoa, ou então situações em que você entende que o outro fez alguma coisa para você, você consegue perdoar, mas às vezes você não consegue continuar, né, tendo uma relação com essa pessoa. Mas existem outras situações em que às vezes são mais graves, situações ali de violência mesmo, de abuso.
certas situações que são muito difíceis, né? Que acontecem ali com pessoas que às vezes até têm questões mais sérias, mais graves ali, que a pessoa ela tem muita dificuldade de perdoar. E a gente entende que é mais difícil ainda nessas situações. E leva um tempo, é um processo, e é importante a pessoa entender que às vezes ela pode até ir atrás numa justiça, ela pode até lutar pelos direitos, e isso não significa que ela não deixou liberar o perdão. Ela foi atrás, ela fez aquilo que ela pôde, mas ela precisa liberar isso para ela conseguir viver. Mas é difícil, né? E também é importante de entender que existem situações em que é uma situação específica, foi uma situação muito grave, às vezes você não conseguiu perdoar, tá difícil ali com o tempo, e aí é um processo, mas é uma situação específica. Existem outras pessoas que têm dificuldades em perdoar no geral, né? Então a pessoa ela tem muita dificuldade de perdoar várias pessoas, várias situações. Então, às vezes a pessoa ela vai acumulando mais ainda nos relacionamentos, então ela tem raiva, tem mágoas de muitas pessoas, né, em várias situações, e aquilo vai se acumulando de uma forma que traz um grande prejuízo. Então, toda situação de perdão em que você vai guardando muitas mágoas, né, e isso vai se prolongando durante anos, isso vai trazendo muitos prejuízos, tanto físicos, porque a gente vê pessoas que têm doenças físicas e que até são comprovadas, né, de que essa parte de mágoas, de ressentimentos podem ocasionar. Então, a gente vê pessoas aí que acabam desenvolvendo esses tipos de doenças, quanto as doenças mentais. Então, a pessoa ela pode vir desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, por estar presa a essas mágoas. Então, liberar, né? Quanto mais você trabalha emocionalmente os seus pensamentos, os seus sentimentos para liberar essas mágoas, isso não vai fazer com que o outro seja eximido da culpa ou algo nesse sentido, mas vai fazer com que você se liberte para que você tenha a sua própria vida, que você não deixe que o outro atrapalhe isso. E aí você vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida, tanto fisicamente também é comprovado que você reduz os batimentos cardíacos, diminui pressão arterial, melhora o sono, diminui o estresse, quanto mentalmente, que você vai diminuir essa probabilidade de ter transtornos mentais e você vai se sentir com uma paz interior e uma qualidade de vida melhor. Mas como começar a desenvolver isso? Como iniciar o perdão? Existem algumas formas de você começar a iniciar isso. A primeira delas é o autoconhecimento. Então começa a entender, né, entrar em contato, pode ser com uma meditação, mas olhar esses sentimentos de mágoas, o que está reforçando isso? Porque muitas vezes você está reforçando esses sentimentos e tendo interpretações, pensamentos negativos, e você pode modificar. Você pode começar a ter pensamentos mais funcionais, mudar os seus comportamentos e começar a melhorar ali a forma de você lidar com essas mágoas e esses ressentimentos. Uma outra forma é você entender por que o outro agiu dessa forma e também entender a responsabilidade do outro e a sua. Então, entender o outro é você entender que a outra pessoa às vezes está agindo dessa forma porque ela teve uma criação, né, ruim, ela tá de certa forma descontando em você. Então, às vezes não é algo pessoal. Às vezes a pessoa ela tá trazendo algo muito mais a ver com ela do que com você. Então ela tá despejando isso ou tá fazendo coisas porque ela tem as crenças, as questões dela. E aí você conseguir entender isso e separar, isso é muito importante para que você entenda, ó, essa responsabilidade dessa pessoa não é minha. Eu não posso deixar que essa pessoa tire a minha paz, né? Ou então quando for uma questão de empatia. Como eu falei, em algumas relações, às vezes você pode estar tendo uma dificuldade também de estar entendendo a outra pessoa, né? E de estar perdoando algumas situações. Uma outra forma é você começar a desenvolver o auto-perdão. Porque o auto-perdão, às vezes, é mais difícil que o perdão. Às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de lidar com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Então é muito importante começar a trabalhar essa questão de você olhar para si mesmo e entender que você é humana, que você erra, que é natural fazer coisas erradas, que você pode, de repente, pedir um perdão, que você pode modificar e que a outra pessoa também, às vezes, pode fazer isso, né? Então, se a outra pessoa ela estiver disposta a mudar, se a outra pessoa quiser fazer algo diferente, ela também pode fazer isso.
Então é muito importante a gente se olhar também de uma forma mais compassiva. Uma outra forma também é você respeitar os seus próprios limites. Então, é você entender até que ponto eu me deixei de lado, de repente você não respeitou os limites, de repente você deixou passar, né, coisas que eram importantes para você, e perceber se você quer realmente estar com essa pessoa ou não. Né? Então, ah, não, essa pessoa fez isso, o meu limite é isso, eu não quero mais estar perto, né? Ou então, como eu posso agir da próxima vez? Será que eu vou deixar chegar a esse ponto? O que eu posso fazer, né, de uma forma diferente? Então, você pode também entender os seus próprios limites. Claro, tem situações que não tem como você prever, né? E que a outra pessoa faz, mas você pode saber se você vai aceitar ou não. Às vezes você pode estar aceitando situações que não são boas para você. Você pode estar se mantendo ali e não está perdoando, e aquilo está te fazendo mal. Então, respeitar os seus limites faz toda a diferença. E uma outra questão é de você colocar para fora os seus sentimentos. Então, expresse, converse, fale mesmo, né? Às vezes também falta isso. Tem situações que já foi falado, já foi colocado ali, mas a outra pessoa não mudou ou aprontou de uma forma ou de outra. Mas existem situações em que é preciso falar, expressar o que está te fazendo mal, o que está te magoando. E também você pode expressar rasgando algo, né? Quebrando alguma coisa que não seja algo ali que vai te trazer um prejuízo, né? Algo ali que vai passar dos limites ou machucar alguém, mas algo para liberar mesmo, né? Ou então um exercício físico que você consiga liberar esses sentimentos para que você consiga também se ouvir e entender depois o que está acontecendo com você. Bom, essas são algumas formas de você começar a iniciar o perdão. Se você continua, né, mesmo fazendo esse exercício, você continua com dificuldade, né, de perdoar, de se auto-perdoar, busque uma ajuda profissional. A psicoterapia, junto com a terapia cognitiva comportamental, vai te ajudar muito nesse processo, para que você consiga modificar pensamentos, comportamentos que estejam reforçando esses ressentimentos e mágoas, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, se libertar desses sentimentos e poder entender que você é humana, tendo um auto-perdão, um olhar diferente para você mesmo, e você vai conseguir caminhar, ter relacionamentos melhores, tendo seus limites e estando realmente com pessoas que fazem a diferença, que querem o seu bem e que realmente faz um sentido na sua vida. Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscreva no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiver novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!